Mestre Jesus, auxilia todos nós, cada um naquilo que estiver necessitando neste momento. Que esse suporte da equipe espiritual possa auxiliar para que nós fiquemos mais atentos e aproveitemos esse momento da melhor maneira possível, trazendo reflexões, trazendo novas ideias, fazendo com que a gente busque dentro de nós, no conteúdo que vamos ler hoje, que tenho certeza que é muito importante para nós, que a gente consiga nos enxergar e consigamos conhecer um pouquinho mais a cada um de nós. Que assim seja. Do capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, a cólera, item 9. O orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar, ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos. Mesmo a impaciência, que causa contrariedades, muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuis à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue, por isso, a impressão que deve causar em outras pessoas. Mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Se ele pensasse que a cólera não remedia nada, que altera a saúde e até lhe compromete a vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Mas, acima de tudo, uma consideração deveria detê-lo. O pensamento de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe causa remorso fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de irritação, cometesse um ato pelo qual poderia arrepender-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e que pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente a motivar esforços para dominá-la. O espírita, além disso, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Quando ele convida a gente a pensar sobre essas ações que são ações de demência, no momento em que a gente se encoleriza, no momento em que a nossa consciência ela fica totalmente tamponada quando recebe um estímulo, e esse estímulo é contrário muitas vezes aos nossos desejos, aos nossos anseios, a tudo aquilo que nós ainda alimentamos e que precisa ser renovado, mas que muito facilmente esses estímulos fazem com que
nós mostremos verdadeiramente quem nós somos. Nas ramificações do orgulho, nós vamos encontrando esses nossos devaneios que têm feito cada vez mais que a gente muitas vezes descumpra as leis divinas. A gente tampona de tal forma a nossa consciência quando a gente se enraivece que, como ele coloca aqui, muitas vezes a gente faz até sofrer aqueles que a gente mais ama. E eu gostaria de trazer essa reflexão porque a gente às vezes pensa ainda muito limitado, né? E a gente, quando fala daqueles que mais ama, a gente pensa primeiramente nos nossos familiares carnais, naqueles que estão mais próximos na carne de nós, mas eu gostaria que a gente também pensasse, né, que Deus também nos ama e nós amamos ao Pai, porque por mais que a gente ainda não o aceite na nossa intimidade, a gente tem essa centelha plantada de tal forma que a gente se liga ao Pai muitas vezes sem até perceber, né? E o tempo inteiro a gente está amparado pelo Pai. E toda vez que a gente transgride as leis, a gente obviamente, né, tá trazendo, né, uma tristeza, né, vamos usar essa palavra por falta de outra, ao Pai. E eu acredito que isso seja importante da gente pensar, porque quando a gente contraria, né, que nem o Espírito termina falando aqui, né, a caridade e a humildade, a gente obviamente está contrariando preceitos fundamentais para a criatura. Por isso que eu fiz essa referência, para que a gente comece cada vez mais a se tocar, né, quando certas situações são trazidas para nós e a gente acaba sucumbindo. Ele faz com que a gente aqui observe as nossas ações, olhe para o nosso passado e veja as vezes que a gente teve esse movimento, que é um movimento funesto e que muitas vezes faz com que a gente angarie mais necessidades de reajuste. E obviamente a gente vai evoluindo, a gente vai avançando e com o passar do tempo, com esses avanços que nós estamos tendo, a gente tem se afastado cada vez mais de viver 100% da nossa existência na cólera, na maioria de nós. Mas é importante a gente sempre ter atenção nisso, porque a gente ainda é muito suscetível a estímulos que vão tocar o nosso instinto e a gente nunca sabe qual é o nosso limite, né? Porque dada a nossa pouca evolução, é muito fácil muitas vezes a gente sucumbir e sequer ter percepção de que a gente sucumbe. Então, quando ele nos convida a pensar, né, a refletir nesses momentos onde a gente deixa essa demência tomar conta, que são os momentos mais simples possíveis que a gente possa imaginar, mas que são momentos que demonstram a presença dessa possibilidade dentro de nós. Porque situações muito graves, obviamente, vão fazer com que a gente tenha uma reação muito mais intensa
Mas em pequenas situações, em pequenas doses, a gente também pode ter a percepção de quem nós somos. Então é uma ofensa no trânsito, é uma queimadura encostando a mão numa panela quente, é um inseto que vem e causa uma dor em nós. São situações que são corriqueiras, mas que a gente não reflete na nossa atitude ao receber esse estímulo. Qual é a minha atitude quando eu recebo esse estímulo? Como eu reajo? Ele coloca aqui essa questão da gente às vezes descontar nos objetos materiais inanimados, né? A gente joga um mouse pela janela, joga um monitor, quebra alguma coisa. Às vezes a gente já se prejudica quebrando isso porque foi a gente mesmo que comprou. Mas a gente não percebe que esses acessos de demência da nossa parte, eles são muito mais do que simplesmente prejuízos materiais. Eles são a comprovação de quem nós somos e de que estado nós nos encontramos e o que nós precisamos fazer com o que a gente já sabe, com o que a gente já conhece, com aquilo que a gente frequentemente tem tido oportunidade de se debruçar, mas que, dada a nossa pouca evolução moral, a gente sucumbe. A gente às vezes se encoleriza com o tempo, porque está muito calor, ou porque está muito frio, porque eu estou com fome e eu não vou buscar alguma coisa para comer. Quantas situações que mostram, porque como a gente disse, né, nós não estamos falando aqui de um estado extremo de cólera, como a gente observa mundo afora nas outras criaturas, e que às vezes a gente ainda não vivenciou isso, mas a gente não é isento de vivenciar essa situação, porque se a gente vivencia em pequenas coisas, pode ser que a gente vivencie em coisas mais intensas. Tudo vai depender do grau do estímulo que nós recebemos. Então, pensar nesse dia a dia nosso, olhando essas situações que geraram esse desafeto íntimo e que às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente está vendo um vídeo na internet, né? Hoje é mais comum do que ver televisão, né? Antigamente a gente falava muito, né? Vendo televisão, vendo um jornal, mas hoje em dia é cada vez mais raro isso. Mas a gente é muito estimulado nos dias de hoje. O poder da internet, né? A força que isso tem para trazer o bem para o mundo, fez também com que a gente renovasse muito facilmente os contatos que a gente tem com o mundo exterior. E isso vai mostrando cada vez mais para nós aquilo que nós vivenciamos mentalmente e que muitas vezes fica contido. E essa é a beleza da lei do progresso. Vai estabelecendo formas de que a gente cada vez mais busque ser verdadeiro e não contido. Porque a criatura contida é uma etapa na existência dela. Mas a criatura que passa a ser verdadeira, ela está plantando para o futuro situações cada vez mais felizes. Então, a gente precisa observar em nós quanto que nós ainda somos suscetíveis, e cada vez mais o mundo vai trazendo para nós esses estímulos que às vezes vão trazendo contrariedades mentais, mas que mostram que nós às vezes, pelo verniz social, nós somos brandos, dóceis, pacíficos,
mas que na nossa intimidade muitas vezes o nosso sangue está mais de 37, né, graus. E aí verdadeiramente mostra quem nós somos. Então vamos aproveitar a noite de hoje, aproveitar esse assunto para visitar a nossa intimidade e fazer essa indagação. Quantas vezes no dia de hoje a gente recebeu e sucumbiu a esses estímulos de demência? Não digo nem a cólera, né? Porque às vezes a gente pode achar que não se encolerizou, mas às vezes a gente passou por essas situações de demência passageira que ele está colocando aqui, em coisas pequenas, mas que aconteceram, que a gente sequer parou para refletir ou frear isso na nossa intimidade mental.